Gente, vamos lá então? Thaís, seja muito bem-vinda, acabou massa. de começar. Que bom que vocês vieram. Ai, bom, vocês estão começando bem obedientes, assim que a gente gosta, tá, gente? Gente, então vamos lá. Primeiramente, começando, é claro que a gente vai começar dando as boas-vindas para os alunos novos, agradecer a presença de todo mundo nessa live, uma segunda-feira extremamente importante, começo de um ano, começo de várias ideias, de várias pretensões sobre o ano, várias resoluções de um ano novo e coisas que às vezes a gente precisa ter alguns conceitos para que isso fique cada vez mais claro e para que a gente termine o ano com aquilo tendo valido a pena. Começar o ano cheio de metas, todo mundo começa, né? Exatamente. Quero ver quem chega lá em dezembro consolidando as metas de janeiro, né? Então é para isso que a gente está aqui. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos. Confesso que ficamos bem surpresos, porque no final de ano, onde todo mundo está curtindo festas, a gente nunca teve uma entrada tão grande de alunos, foram mais de 40 pessoas novas, sem contar os retornos daquela galera que estava mais ou menos assim. E a gente fica muito feliz primeiro porque a gente tem ainda a gente não faz nenhum tipo de divulgação, a gente não faz nenhum tipo de promoção, de promover posts, de fazer campanhas de tráfego, sabe? De divulgação de quem a gente é. Ou seja, esses alunos que chegaram principalmente por indicação dos alunos antigos. Ou porque acompanham a gente por aqui, gostam do conteúdo, se identificam e resolveram aproveitar a oportunidade da promoção de final de ano para entrar no E foi time. uma promoção com um valorzinho bem irrisório, para dar um empurrãozinho Era mesmo. um empurrãozinho, porque era só 25 pila, né? Tudo bem. Mas principalmente porque é isso, porque a gente entende que a grande chave, a grande segredo do nosso negócio, da nossa consultoria, da nossa metodologia, é porque as pessoas chegam aqui porque conseguiram resultados, as pessoas indicaram porque conseguiram resultados e viram o quanto é possível conseguir resultados baseado numa metodologia que a gente acredita. E que a gente construiu muito por vivência prática. Então a gente sempre também bate muito na tecla. Não sei se vocês sabem, a gente tem, inclusive, uma das formações é em Bodybuilding Coach. Ou seja, a gente poderia treinar fisiculturistas. Só que nem de longe é um público que a gente gosta de trabalhar, porque a gente gosta de pessoas reais. Porque a nossa filosofia, a filosofia de Just Move, ela foi construída por duas pessoas reais. Então, não sei se os alunos novos sabem, mas, tipo, eu já tive 20 quilos a mais, o Lê, por aí, uma carreira a mais também. A gente passou por todos os perrengues que vocês passam, a gente já passou. Então, por isso que acho que a gente construiu uma turma tão, assim, forte, porque realmente a gente fala, todo mundo aqui é a mesma linguagem. Entendeu? Às vezes uma pessoa demora um pouquinho mais pra engatar, outras vezes a pessoa demora um pouco menos, mas é todo mundo, assim, mirando e buscando a mesma coisa aqui. E as indicações são de pessoas reais. Vocês que chegaram aqui por indicação de algum aluno, vocês sabem quem é a pessoa que te indicou, que ela não tem nada de blogueiragem, de vida perfeita, que não existe. E até por isso que a gente fala assim, a gente ama os resultados dos nossos alunos, porque eu nunca vi um Instagram de gente tão real com tantos resultados. Então, se a gente olha lá no nosso destaque, quantidade de resultados que tem lá, de pessoas de verdade. Às vezes a gente posta um resultado e eu tenho certeza que alguém fala assim, nossa, mas nem mudou tanto. Mudou. É foda mudar. É foda quebrar um monte de coisa da sua história, mudar muitos conceitos do seu passado. Padrões, por isso que a gente valoriza tanto a mudança de cada aluno, porque a gente sabe que só tem gente de verdade aqui. Só gente real. Aí uma outra parte agora que o Lê falou, isso que eu gosto de destacar, a gente nunca viu uma consultoria, mesmo as maiores que a gente já viu, nunca a gente viu uma consultoria que já passou por 33 países diferentes. Oi, cara, nunca. Ganhamos um selo. A gente ganhou um selo? Quanto tempo? Bom, cara, obrigado, cara. Seu resultado é maravilhoso. Gente de verdade. Maravilhosa. A gente está em 33 países, gente de verdade que trabalha de au pair nos Estados Unidos, gente que foi tentar a vida em outro país e rala e que entendeu que a nossa filosofia é sobre cuidar de pessoas de verdade e dar a possibilidade, através do exercício de consciência sobre bons hábitos, que a vida pode ser muito melhor. A gente quer mudar a vida mesmo das pessoas através disso. Só quem já chegou no outro nível da mudança, calma que a gente já vai falar o caminho até lá. Mas só quem chegou lá no outro nível percebe o quanto, e daí vocês que já mudaram a vida, comentem aí, o quanto a mudança com treino e alimentação, pequenas coisas de mês a mês que você vai mudando, o quanto isso realmente, o quanto isso muda a vida no geral. Às vezes você muda, você é mais disciplinada com treino, de repente quando você vê, você tá mais disciplinada no seu trabalho.
Você melhora a sua alimentação e quando você vê, você tá dormindo melhor. Sabe? É uma coisa que vai puxando a outra, né? Vida real, é isso aí. Obrigado, viu? Chegou agora no time, é isso. Vida real e constância trouxe você e é sobre isso que a gente fala. Então vamos, ó, só pra vocês verem... A gente criou tópicos, tá? Preparamos um roteiro. Não tá largado não, tá tudo muito organizado porque é muito importante a gente começar o ano com essa live. Primeira coisa, pessoal, quando a gente tá falando de pessoas reais, de vida real, é muito importante dois aspectos muito valiosos, que é a maturidade e alinhamento de expectativa. A gente vive na era da internet, da informação, onde a gente tem acesso à vida de pessoas que a gente nunca teria acesso em situações normais. E se não existisse Instagram, por exemplo, você nunca seguiria, você nunca conviveria com a blogueira que você segue. Você não saberia como é a rotina dela, como é o corpo dela. Ou o artista dela. que você é fã, ou aquele grande empresário, aquela pessoa que tem a vida perfeita. A internet possibilitou que a gente pudesse entrar um pouquinho na vida das pessoas que a gente não teria possibilidade nem de saber o que se passa. Só que isso tem as suas vantagens, porque agrega-se muita coisa. A gente aprende muito, aprende muito com pessoas que chegaram lá. A gente aprende com pessoas que são sucesso. Mas ao mesmo tempo, ela corre-se o risco de que as nossas expectativas sejam baseadas na vida de que não tem nada a ver com a gente. Quantas vezes a gente já recebeu uma foto de uma mulher que treina há 8 anos, ou é até fisiculturista, porém fala, eu quero... Não, a gente já recebeu. A gente já recebeu até de educador físico. De educador físico queria entrar no time e queria ficar com o corpo da fisiculturista mais top do mundo. Em 2 meses, 1 mês. Tipo assim, então, quando a gente tá... Essa introdução é sobre isso. Então, para criar expectativas reais, quem é você? Qual é o seu corpo atual? Qual é o seu peso? Há quanto tempo você está acima do peso? Ou há quanto tempo você é magro e tem dificuldade de ganhar massa magra? Há quanto tempo você luta por isso? Você teve constância? Não teve? Quem é a pessoa que você se inspira? Qual é a realidade dela? Qual é a sua realidade? Há quanto tempo você tem uma constância de treino, alimentação, hidratação e sono? Ah, eu faço só treino e alimentação. Tá, e os outros 2? Ah, mas eu durmo bem e eu me hidrato bem. Tá, mas e os outros 2? Isso porque a Mari tá falando de fatores seus. Como que é a sua rotina? Que hora você acorda para trabalhar? Quanto tempo você tem para treinar? Você não é a blogueira que acorda 9h30 da manhã, o café da manhã dela está pronto, feito pela cozinheira, ela acorda, toma um café, vai para academia, treina 2 horas com o personal, sai, faz mais uma aula de spinning, porque ela é patrocinada, sai de lá, ela vai fazer massagem modeladora. Porque ela é patrocinada? Porque ela é patrocinada. Aí ela sai de lá, ela vai para um outro estúdio de spa, ou vai almoçar num restaurante que tem tudo ali pesadinho, e aí ela volta, e ela vai provar roupa e tudo mais. O que isso faz parte da tua vida para você se comparar e alinhar expectativas, criar expectativas baseadas numa vida que não tem nada a ver com a sua? E que muitas vezes o Instagram faz até parecer perfeita. Às vezes a vida da pessoa nem é perfeita, tá? Não mas é. faz. E daí você se cobra porque você, que tá 2 meses treinando, você não conseguiu o corpo daquela moça. Mas aquela moça tem tudo isso que a gente acabou de falar. É isso aí. Diferente da sua realidade. Alinhar as expectativas, baixar um pouquinho o sarrafo do quanto você quer mudar, o quanto você almeja chegar lá, é extremamente importante. Porque a gente vai se frustrar se você criar falsas expectativas e você não tem a vida importante, a vida perfeita. Nada a ver com a sua. E aí você cria uma expectativa sobre conseguir um resultado rápido, conseguir uma leveza no processo, ser perfeito, manter regularidade. Baixa o sarrafo. E eu vou agora puxar até um assunto que não tá ali, mas assim, só complementando. Assim, eu tava pensando isso hoje. Ai, não, lá veio o gato. Vai. O Bucks tá ali atrás. Eu tava pensando hoje. Hoje, eu dormi lindamente, que é a minha maior dificuldade. Acordei, eu treinei, eu tô me sentindo descansada pro 2º dia do ano. Eu fiz tudo certinho, eu tô com a sensação de, putz, eu fui muito foda. Daí eu parei e pensei, falei, cara, mas é só um dia. E eu tô com uma sensação maravilhosa de, fui incrível, mas quem me garante? Lógico que eu vou garantir. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente começa com isso e a gente fica com aquela sensação de, nossa, eu tô dando um ralo porque eu mudei o padrão que eu tava vindo há 2 dias atrás. E às vezes a gente termina uma semana assim e a gente tem a sensação que a gente fez tanto, mas tanto que a gente é tão merecedor de um resultado. A gente olha no espelho o tempo todo e a gente fala, linda, foi só um dia. Linda, foi só uma semana. Exatamente. Sabe? Por quê? Porque sair da onde tava
traz uma sensação muito grande de, putz, eu tô fazendo um esforço muito grande. Tá, mas o esforço ainda é pequeno perto do que você estava fazendo antes. Exatamente. O que a Mari quis dizer, eu vou tentar traduzir um pouquinho assim. Mesmo tirou atenção. Às vezes, você fazia tão mal, fazia tão ruim, você estava tão desregrada com tudo, que se você faz um pouquinho, você acha que você já é merecedora de ter o corpo dos seus sonhos. Mas estava muito ruim. E um pouco que você mudou, melhora, talvez não vai trazer o resultado que você espera. A gente vai falar, tipo, só tem adulto aqui, tá? Então vamos falar adulto para adulto. Tava tão ruim que para você melhorar, chegar naquele perfil, naquele patamar que você quer, você tem que melhorar, continuar fazendo dessa forma, para melhorar mais um pouco, para a intensidade do treino ser maior, para você ter mais autonomia. Vai demorar um tempão para você chegar no nível de que você realmente esteja no objetivo, no resultado que você quer. Sabe, sendo realmente aí sim merecedor do resultado. Por que a gente bate muito nessa tecla? Porque a gente sabe que as pessoas hoje, existe quase que uma utopia, tá? Uma utopia sobre eu quero, eu consigo. Sabe aquele negócio? A gente bate na tecla. Sabe aquela frase da Xuxa, Lua de Cristal? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar? Não é bem assim. Não é só querer. Não é só querer. Você vai precisar mudar muita coisa, você vai precisar mexer muito no que você já faz e você vai precisar ter constância. Mas principalmente você vai precisar ter maturidade para entender que não é como você quer. As coisas não acontecem porque você quer. As coisas acontecem porque baseado numa cadeia de atitudes, o corpo vai mudando, as coisas vão acontecendo naturalmente. Quando a gente fala que o resultado é consequência, é porque não é porque você quer, é porque uma cascata de atitudes foram acontecendo. A partir disso, o seu corpo entende que agora ele pode mudar, porque a nova realidade da tua vida permite que ele possa mudar. E por um tempo necessário, porque muitas vezes também a pessoa tá não só tão, assim, de atitudes ruins, mas ela tá há tanto tempo naquela realidade que ela precisa, pelo menos, equilibrar um pouco. Então as pessoas falam, mas já tô fazendo há um mês. Pô, mas você tá há 20 anos comendo errado. Você tá há 20 anos treinando meia boca. Perfeito. Então assim, não, peraí, paciência, caceta. Você acabou de começar. Quem é você na fila do pão? Estamos falando de um processo que ele é fisiológico, ciência, evolução do nosso corpo humano. E estamos falando de um processo que é comportamental. Comportamento, você dita. Você dita, não é fácil, porque você tem ali uma história toda para ser modificada, baseado no seu passado, baseado na sua cultura, baseado na sua realidade de antes, sua realidade de agora, vários buracos que você precisa, às vezes, que você nem imagina que você tem. Às vezes é um trabalho muito psicológico, tem muita gente que começa a treinar, se alimentar bem e vai também buscar a terapia, porque é um processo de autoconhecimento também. Exatamente. Quantas vezes a gente fala assim, você vai comer as suas emoções? E se você tem a parte comportamental, que é um dos fatores, existe a parte fisiológica, a parte genética, todas as células do nosso corpo, que você não tem controle nenhum sobre elas. Você não tem controle nenhum. Você dá o estímulo para elas, elas vão responder na velocidade que elas podem. Na velocidade que elas conseguem. Existe a velocidade que você quer e a velocidade que o seu corpo consegue. Pare de alinhar, criar expectativas. Então alinha, às vezes sua expectativa tá aqui, a do seu corpo tá aqui. E quem vai mandar o resultado tá aqui. Então é mais fácil você baixar a sua expectativa do que você realmente querer que seu corpo funcione de uma forma diferente. Mas que mancada minha genética assim. Nasce de novo. Aceita. Maturidade é aceita que é assim e por isso que perdurar, por isso que permanecer é tão importante. Genética, célula, liberação hormonal, fatores endógenos, fatores externos, estresse, tudo isso são coisas que você não vê, você não enxerga, não é a mesma coisa. Está acontecendo uma cascata de coisas agora no nosso corpo que você não consegue olhar para dentro de si. Você olha no espelho e fala, nossa, que merda, não tá como eu queria. Mas e por dentro? O que você sabe que está acontecendo no teu corpo para você desejar algo que o seu corpo não tem nem capacidade fisiológica, científica, celular de realizar? Quando a gente fala de maturidade você não controla tudo. Você pode querer tudo, você não controla. E daí você querer muito alto ou muito rápido pode te frustrar. E daí a gente entra no segundo ponto. O que você acha? Com certeza. Que o segundo ponto é,
Se você não consegue ter constância, na verdade, não vai ser nada mais, nada menos do que um processo de frustrações. Você vai começar com uma expectativa, seu corpo vai estar aqui. Daí você vai falar, poxa, daí acontece alguma coisa na sua vida, você para de treinar. Pronto, seu corpo vai pra lá de novo. Você fica o tempo todo assim, querendo um resultado aqui, e você fica num processo de altos e baixos, se frustrando, e sem ter a maturidade, é isso que o Lê tá falando o tempo todo, de que a vida também vai, às vezes, te passar uma rasteira. Sim, vão existir dificuldades. Sim, às vezes você não vai conseguir treinar o quanto você gostaria. Sim, às vezes você vai querer muito treinar e comer bem, mas só que você vai estar doente. Às vezes você vai estar numa TPM ferrada. Às vezes o boy vai te dar um chute na bunda. E aí, assim, a questão comportamental e fatores que você não controla, que vão gerar altos e baixos, interferem na fisiológica que você não controla mesmo. Por isso que a constância, o longo prazo, vai moldando devagarzinho na sua velocidade, na velocidade específica de cada um, como essa resposta do corpo vai gerando a ponto de você poder lá na frente ter mais altos e baixos sem interferir tanto no teu corpo. Agora que você começou, os altos e baixos vão ser muito mais sentidos pelo corpo. Um mês fazendo tudo certinho e um mês fazendo tudo errado, o teu corpo está condicionado com o que você fazia anos errado. Isso a gente tá falando pra quem tá começando, tá? Começando agora, tá? Acabei de postar no Stories, acho que a Mari nem chegou a ver. Eu vi por cima. Que eu tô praticamente há 45 dias sem treinar de forma regular. A gente foi viajar, não treinei na viagem, voltei, fiz um treino ou outro, fiquei meio mal, imunidade caiu 45 dias. Como que o meu corpo tá? Muito melhor do que se eu pegasse uma pessoa que tivesse treinado 2 meses e ficasse 45 dias sem treinar. Você teria perdido tudo. Nossa, mas é injusto. Vamos lá, adultos maturidade. É a vida. É o corpo, é a sua genética. Reclama com Deus. Não, e não só isso, mas assim, não, a pessoa que tá treinando há mais tempo, ela merece sim mais resultados, porque ela está há mais tempo nesse processo. Então, se você é novo nesse processo, sim, você treinar um mês, parar um mês, o seu corpo vai sentir, você não vai nem ter tempo de mudar. Uma pessoa que já treina há 5 anos, ela parar um mês, imagina a seguinte cena, Graciane Barbosa viajar por 2 meses e depois, sem treinar e depois voltar. Vocês acham que ela perde a bunda dela? Não perde nada. Agora você, viaja por 2 meses e fica sem agachar, o que acontece com essa bunda? É isso aí. Entendeu? E aí o que acontece? Quando a gente vai falar principalmente sobre maturidade, tá? Maturidade é uma das coisas mais importantes desse processo, porque alinhar expectativas depende de maturidade. Ah, Elê, mas vocês são muito duros. Não somos nós. A gente é realista. A gente só passa informação pra vocês. A gente estudou, a gente vivenciou, a gente tem centenas de milhares de casos de alunos que aconteceram exatamente a mesma coisa. A gente só tá falando a verdade. E por isso que a live, inclusive, é pros novos. Porque pros antigos, vocês já estão acostumados a escutar a gente falar. Por mais que você tropece, você continua. Os novos não. Geralmente é empolgação de ano novo, dezembrão, desconto. Aí, de repente, de fevereiro, cadê? Não, meu bem, você vai ter que continuar. Essa live é pra você entender que pode acontecer o que for em janeiro. Você vai continuar. Você vai ter que estar aqui em fevereiro. Você vai ter que estar aqui em março. Você vai ter que estar aqui em abril, maio, junho, julho. Em janeiro do ano que vem a gente faz outra live e você vai falar, ai, eu sou aluno antigo. Exatamente. Bom, eu entendi. Foi exatamente assim. Altos e baixos vão acontecer. Você não controla sua saúde, férias do seu filho, o carro quebrou, a academia fechou, você quebrou um pé, você torceu. Vai acontecer. A questão é que no longo prazo, fala alguém que está há 14 anos fazendo isso. 14 anos. Então 7, acho. Sei lá, nunca sei. Dependeu quanto tempo a gente tá na A gente tá há 10. Não, é. Não, treinando. Com erros e acertos, com evolução, com progressão. Eu tô há 14 anos. E você tá frustrada porque... Seu primeiro ano tá assim. Lê, mas 14 anos treinando, não era pra você estar melhor fisicamente? Claro que era. Mas tem altos e baixos. Claro que era, mas eu tenho minha genética que eu não controlo. Tem e a aí, história dele. Eu aceito. Eu já fui obeso. Ou seja, se eu comer um pouco mais do que eu deveria, eu engordo muito fácil na barriga. Eu respeito o meu passado, respeito a minha história, entendo que é assim e nada vai mudar isso. Você não vai ter, às vezes, o corpo da blogueira que foi magrela a vida inteira, sendo que você não foi. Você tem células adiposas, pra quem não viu o vídeo das bexigas, imagina o corpo da blogueira, ela tem pouquinhas, sabe as bexiguinhas ali? Você tem muitas. Então toda vez que você engorda e emagrece, elas aumentam. A gente vai depois falar de vários vídeos que vocês precisam assistir sobre a gente. E
Um dos conteúdos que a gente sempre vai bater na tecla, vocês vão ouvir a gente falar muito e às vezes você vai ficar boiando. Mas quem tá boiando vai também querendo entender, né? Precisa querer entender. Precisa. A gente bate na tecla que é muito mais fácil quando você tem conceitos. Se você sabe a descrição de um conceito, fica muito mais fácil você se direcionar por ele. E por isso que a gente criou 3 pilares. A gente tem 3 pilares da nossa filosofia, tá? A gente se baseia toda a nossa filosofia em 3 pilares importantes. Primeira, regularidade, tá? A gente já vai falar cada um deles. Segundo, seletividade. Terceiro, plenitude. Hoje a gente vai pincelar eles, mas a gente já falou muito sobre eles. A gente, inclusive, em junho desse ano, desce o feed, que a gente tem uma semana que a gente fez específica para cada um deles. Cada um tendo uma live de uns 40 minutos falando e aprofundando em cada um desses temas, tá? Dando uma pincelada, a regularidade nada mais é do que você, seja lá o que você for fazer na vida, se você não fizer de forma constante, esquece. Tá? Esquece. Se você fizer muito bem feito um dia, esquece. Não vai ser bom. O que é uma aula de inglês? Você vai sair falando inglês? Faz aula de inglês um dia. Faz aula de tricô. Faz tudo que você fizer por pouco tempo, você nunca vai ficar bom. Tá? Você precisa de tempo para as coisas para você ficar bom de verdade naquilo. Você precisa ser regular. Quando a gente fala nesse caso em regularidade, então a Nani até já sabe, ó. Pilares, aí, ó, coisa linda. Os alunos podem explicar, inclusive, se quiserem nos comentários. Tem muito sobre isso. Mas vocês têm que ser regular e ter constância naquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela treina 3 vezes na semana por um ano, ela é mais regular do que uma pessoa que treina janeiro inteiro para fevereiro, treina março inteiro para abril, maio. Então, uma pessoa que treina 3 vezes na semana, sendo que a semana tem 7, ela é mais regular do que essa pessoa que do nada mergulha de cabeça e para. Mergulha de cabeça e para. O que é regularidade, então? É você, dentro do que cabe na tua rotina, dentro do que cabe na sua realidade, você conseguir fazer isso por longo prazo. Lê, consigo 3 vezes na semana. Se você for as 3 vezes na semana, você é muito regular. Por um longo período, você é regular. Lê, consigo... Eu consigo 3 vezes na semana e vou uma. Não, você não é regular. Não, você não é regular. Consigo ir 6 vezes e for 2. Você não é regular. Você consegue 6 e vai 2? Que regularidade é regularidade é? Regularidade é você estar alinhado em fazer constantemente aquilo que cabe e que você se propôs. E é por isso que a gente fala, abaixa as expectativas. Nunca treinou. Não tem hábito. Que chega falando que vai treinar 6, 7 vezes na semana e que nunca treinou... Esquece. Falando bem a verdade, a gente não leva vocês a sério. Não leva a sério. Você vai treinar 2, 3, depois você vai parar, porque você sabe que vai ter os altos e baixos. Se você tá com a expectativa alta, a gente sabe fazer a leitura. Entendeu? Por isso que a gente é tão bom com pessoas, porque a gente faz uma leitura nas entrelinhas muito bem dos alunos. E daí uma pessoa falou que vai fazer 6 vezes e nunca treinou na vida. Não, vamos começar com 4. 3. 4 no máximo. Isso é ser regular. Isso é ser maduro, inclusive. Maduro. Abaixa as expectativas. A gente bate muito nessa tecla. 2022 acabou, começou 2023, você não se transformou numa pessoa nova que agora gosta de treinar e que vai ter tempo e vai amar. Você é a mesma pessoa. Você é a mesmíssima pessoa. O que pode acontecer com você agora e o que a gente espera que aconteça com você é que você tenha maturidade e inteligência de saber que você precisa de disciplina, precisa se organizar, precisa permanecer, não pode desistir. Quantas vezes as pessoas falaram, 2023 eu vou virar fitness? Não vai virar. Quem vira fitness? Esquece de virar fitness. Pra outra, gente. Você tem que focar no que você tem que fazer. O fitness é um termo que se vira, sei lá quando que você se transforma em algo fitness. Se transforma em algo fitness quando isso passa a ser natural, fazer parte da sua vida. Agora você tem que se transformar numa pessoa que tem regularidade, numa pessoa que persiste, numa pessoa que entende, uma pessoa madura, uma pessoa que baixa expectativas e que faz isso constantemente. Você não mudou quem você era, tá? Esquece isso. Você não entrou em 2023 voando. Amanhã, dia 13, vai ter uma galera já se frustrando porque não virou fitness. Eu fui um dia, eu prometi que eu ia e não fui, já acabou. A pessoa achou que ela ia se transformar. Eu vi gente postando assim, 2023 vai. Daí no dia 1º, à noite comendo lanche e falando, 2023 era pra ser fitness, mas já começou amanhã.
Então, regularidade é sobre isso. Tá, mas ó, só um parênteses. Gente, isso a gente só pincelou, porque assim dá pra aprofundar tanto. Então, alunos novos, vocês já começam com lição de casa. Desçam até junho, vai chegar uma semana onde vocês vão ver várias vezes regularidade. É aquela semana, acha o primeiro post e vai. E vai. E estuda isso daí, porque senão vai ser de novo mais um ano que você leva ali, tem um momento que você se perde. E daí, 2023, você vai colocar de novo a promessa de ser fitness em 2024. Não esqueça de ser fitness. Seja disciplinado, seja organizado, cumpra, vá. Cumpra dentro daquilo que cabe na sua rotina. Agora, Segundo pilar. Segundo pilar da nossa filosofia, seletividade. Seletividade a gente coloca isso como principalmente um dos pilares que mais está envolvido com a alimentação, porque a gente sabe que as pessoas têm uma grande dificuldade em se alimentar bem. As pessoas têm uma grande dificuldade em ter uma boa relação com a comida. Primeiro porque a comida do dia a dia é chata, é monótona, é rotineira. O bom mesmo está no final de semana, na porcaria, no gorduroso, na cachaça. Ou seja, primeira coisa da seletividade é a gente coloca algo como muito bom, às vezes nem é, e a gente coloca a comida do dia a dia como algo ruim, algo chato, monótono. Mas aí um parênteses nessa história. Geralmente, quem tá começando agora e tá vindo principalmente de um processo que tá acima do peso, escutem isso e vocês vão se identificar. Existe uma grande chance de você não ter noção, você não ter noção do seu paladar ainda. Você acha que você gosta de algo. Eu achava que eu gostava de traquinas. Põe um pote de traquinas aqui na minha frente, eu não como nem a pau. Por quê? Porque hoje em dia eu não acho mais aquilo gostoso. Então a questão é, quem tá começando, o paladar tá tão bagunçado, a relação com a comida tá tão bagunçada, a relação com as emoções, você acha que você tá com fome, mas na verdade você tá na TPM, você acha que você tá com fome, mas você tá triste, e você come porque, não, eu tô com fome. Não, você tá comendo porque você tá triste. Perfeito. Entendeu? Então a questão é, quem tá começando ainda vai ter essa relação que o Lê falou, de achar comidas extremamente gordurosas, açucaradas, extremamente deliciosas. Lógico que elas são gostosas. Mas a questão, e aqui ó, comida do dia a dia, ovo, enjoei de ovo no café da manhã. Caramba, é uma delícia. A gente já enjoou também no nosso passado, tá? Por isso que a gente tá falando. Então chega um momento do processo onde isso daqui se equipara. É muito gostoso comer comida do dia a dia e nem tudo que você falava que era bom era realmente tão bom. Tem coisas muito boas, mas esse degrau não fica tão alto e daí fica mais fácil. Você não fica sendo tentado o tempo todo por sair. E não é nem na dieta, mas é sair comendo esses alimentos porque você é feliz naquilo que você come. Entendeu? Quando a gente fala de seletividade, então não é nem só esse processo aqui de subir esse degrau pra cá, e sim baixar esse degrau aqui pra baixo. Porque nem é tão bom assim. Porque nem tudo que você acha que é bom é realmente bom. Você só tá habituado ao seu paladar também. Eu bato essa tecla. Tudo é hábito. A sua vida é feita de hábitos. A quantidade de coisas que você faz no automático é tão grande que você não tem essa percepção. Você sabe que final de semana é dia de comer porcaria. Você começa o café da manhã no sábado comendo porcaria, você almoça porcaria, você tem que beber, você vai comer uma porcaria à noite. Às vezes você nem queria. Você nem sabe se aquilo tem o mesmo sabor mais. A hora que você para e tem a capacidade de avaliar, comer e falar, não era tudo isso. Quantas vezes você come assistindo a televisão e nem sente o sabor daquilo? E geralmente quem pede iFood come na frente da televisão. Você come e você nem sentiu o sabor. Você termina com a sensação de, putz, preciso de uma sobremesa. Você acabou de comer uma pizza. Mas por quê? Porque você nem sentiu o sabor. A seletividade está em você ter uma capacidade de colocar os alimentos no patamar que eles realmente estão. De você comer aquilo porque ele é bom e esquecer de que você sempre comeu aquilo às vezes por hábito. Porque é cultural, porque as pessoas acham gostoso. Por exemplo, a gente vai dar um exemplo, a gente sempre usa aqui, churros. Churros. Quem gosta de churros, fala. Quem gosta de churros? Pode falar, a gente não vai julgar, tá? Porque a gente detesta. Não tem nada, mas a gente não vê sentido. Uma massa, farinha branca, frita. E não que seja farinha branca, a gente come farinha branca, sim, tá, gente? Glúten, adoro glúten. Mergulhada, recheada com doce de leite, com topping por cima, uma mistureba que você não sabe nem exatamente o sabor daquilo. Quer comer um doce de verdade? Pô, põe um Lindt na boca.
e deixa aquele bagulho derreter. Põe um chocolate realmente bom, uma sobremesa que é realmente boa. Nani, você mora nos Estados Unidos, você não gosta mais de churros, Você não você gosta. pode... Você vai, se você vier pro Brasil, Nani, você vai comer porque era habitual seu. Você já está A hora que você mordeu o churros, você processo. fala, meu Deus, que negócio esquisito. Um negócio mergulhado no óleo frito, cheio de coisa. Peguem pra comer um dia e fala, será que tem uma construção de sabores aqui? Será que tem uma técnica? Não, gente, é comida de carrinho de rua. Como que isso é realmente bom? A gente sabe, a gente brinca que tipo, qualquer coisa pra ficar boa, colocar bacon e queijo em cima. Nutella. Mas assim, a gente tá trazendo o nosso lado pleno. É lógico que tem momentos que a gente perde a mão também. Mas Sim. a gente tá trazendo... tem Na churros Alemanha. na Alemanha. A gente tá trazendo vocês assim pra um lado pleno. Deu pra vai bater na tecla da Deu pra plenitude. entender. Acho que deu seletividade. O que você acha? Acho que sim. É. Tem muito conteúdo sobre seletividade, vocês vão entender. Mesma coisa, vocês vão descer em junho e vocês vão procurar a semana da seletividade, tá? Agora a gente vai entrar no terceiro e último pilar nosso, que é a plenitude. Por que a gente fala disso tudo com muita tranquilidade? Porque a gente encontrou a plenitude nesse processo. A gente realmente encontrou uma forma de lidar bem com tudo isso. A gente já teve a época que a gente falava... Ai, fazer dieta, ai, comer ovo, ai, vou treinar, ai, treinar de final de semana não, ai, amor, não vamos treinar. Era tudo muito sofrido. Sabe o que acontece com aquilo que você não gosta de fazer? Você tira da sua rotina aos poucos sem nem perceber. Exatamente. Então, a plenitude, ela está relacionada com a forma que você lida com o processo. se relaciona. Ser pleno é você estar por inteiro. Estar por inteiro, estar vivendo aquilo, mergulhar a ponto de entender que aquilo te levará onde você quer. E você respeitar, você respirar aquilo com ar muito mais leve, vai ser mais gostoso, vai ser mais fácil. A Mari dá o exemplo que ela fala assim, imagina você fazer uma viagem de 10 horas. Ah, tinha esquecido esse exemplo. Você fazer uma viagem de 10 horas com uma pessoa ao lado que ela só vai reclamar, só vai falar mal, ela só vai reclamar da viagem, vai reclamar do tempo, ela vai reclamar da paisagem, ela vai reclamar do asfalto, ela vai reclamar da música, ela vai reclamar de tudo. Como que vai ser essas 10 horas? Um saco. Será que você não faz isso com o processo seu de mudança de hábito? Será que comer ovo sempre é ai, ovo, ai, arroz, ai, comida, ai, Arroz, legumes? tem gente que nem come arroz por medo do carbo. Ai, legumes. Cara, vai ser sempre difícil pra você. A partir do momento que você entende que você precisa de maturidade, de novo, pra entender que aquilo é um caminho certo e você não E tem é o o que único fazer, caminho, gente. é o único caminho, e a partir do momento que você escolhe como você quer levar aquilo, pô, a facilidade, a chance de dar certo é muito maior. Tá? Quando vocês veem a gente, tipo assim, ó... Agora o exemplo do casamento, vamos trazer então, porque eu gosto dele. A questão é, esse é o único caminho, de duas uma. Ou você treina e se alimenta bem, eu não tô falando nem só de, tipo, de fazer dieta, não. Você treina e se alimenta bem e você vai ser saudável lá na frente. Ou você não treina e se alimenta mal, você vai chegar lá na frente com hipertensão, diabetes, com dor articular e tudo mais. Tem dois caminhos. E daí você escolhe pegar um desses caminhos, ou reclamando, ou sendo feliz. É a mesma coisa que casamento, a gente tem duas opções. Ou a gente é, três na verdade nesse caso, ou a gente é feliz e a gente leva caminhando dessa forma, tipo, tentando sempre encontrar uma relação que seja Querendo gostosa. que seja gostoso. Eu Querendo. quero que seja Mesmo gostoso. quando eu tô na TV. Quero que seja gostoso. Eu vou fazer ser gostoso. Criar essa questão de estar por inteiro, independente se vai ser fácil ou não. Não vai ser fácil. É a forma que você enxerga. Ou você se separa lá na frente, ou você tem um casamento de merda, Reclamando, que briga o chorando, tempo todo, tempo fala inteiro. mal do marido, fala mal da mulher. A dos chance de amigos. você não chegar lá na frente é enorme. Entendeu? É A mais ou menos a mesma plenitude, ideia. a plenitude está nisso, pessoal. A gente bate muito na tecla da quantidade de pessoas que alimentam o personagem anti-fitness durante o processo. Prestem muita atenção, porque eu, por exemplo, eu não sou essa pessoa nem a pau. Mas às vezes você é, ou você tem pessoas ao seu redor que são assim. E isso é muito importante identificar, porque você vai querer fugir disso. A pessoa que enche o teu saco porque você treina, será que você não enche o seu saco? Quando você tá treinando no final, você fala, nossa, eu queria estar em outro lugar. Ou eu tô comendo Pô. isso, pô, expectativa, aquelas brincadeirinhas. Eu detesto, juro por Deus, eu sou meio bruto pra essas coisas. Eu detesto aquelas brincadeirinhas. Expectativa, um lanchão, realidade, comendo comida de verdade. Para! Ou postar uma depois. Qual é o problema de você comer comida de verdade? Quantas vezes um arroz, feijão com ovo é mais gostoso que muitos hambúrgueres por aí? De verdade.
A plenitude é como você enxerga. Não alimente o personagem que luta contra o que você quer. Esqueça, mergulhe naquilo que você está se transformando. O resultado vem. Postar treino na força do ódio. Cara, força não do faz ódio? sentido. Que ódio? Você tá com ódio disso? Por que vai dar certo se você tá fazendo algo com ódio? É na força do que eu quero, na força do que eu Você quero não pra tá mim. lá, você na não força foi, do foi uma amor que escolha. seja, do seu auto-amor. Não é ódio, é você sobre você. Você vai tratar com ódio o que você está fazendo, vai ser sempre difícil. Imagina se eu tratasse o Leandro com ódio. Olha que Tudo gostoso que que ia você ser faz. nosso casamento. Quando a gente bate na tecla de não alimentar a pessoa, não alimentar esse personagem, ele é fundamental. Porque às vezes você está fazendo isso o tempo inteiro com você. E tem uma hora que esse personagem vira uma realidade. Vira forte, ele vai ficar forte em Entendeu? você. Da mesma forma que pessoas que, se você estiver num círculo social onde você é a única pessoa que quer mudar, vai ser mais difícil, porque todo mundo vai te atrapalhar. Todo mundo Se vai você, pegar no seu pé, vai ficar se te você não tentando. tem esse círculo social que todo mundo quer te atrapalhar, mas você é isso pra si, vai ser sempre mais difícil. A plenitude é isso, é enxergar o negócio de forma mais por inteira, entendendo tudo o que vai acontecer com maturidade e alimentando a pessoa que você quer transformar. O resultado, ele é uma consequência. De quem? Da pessoa que teria resultados. Você tem que se transformar. Fala devagar isso. Fala Você devagar. tem que se transformar na pessoa que teria resultados. Você não vai ter resultados porque você quer. O resultado demora. Sabe Então, aquela você tem que ser a pessoa- pessoa que tem resultados antes de ter o resultado. Você admira aquela pessoa porque ela tem um corpão? O que ela faz? O que ela faz? Você vai ter que fazer igual. Exatamente. Você tem que ser como aquela pessoa. Não é admirar o resultado dela, é admirar o que ela faz e você fazer nas suas condições para chegar naquilo. Daí não você vai queira- colher o resultado. Exatamente. O resultado vai ser consequência porque ele não vem a galope, ele não vai vir dia 1º de janeiro. Ele não vai vir no final do ano. Você vai ter que se transformar no tipo de pessoa que tem resultado. E daí lá na frente você vai colher o resultado. E vai ser delicioso, mas enquanto não é, Você vai ter que se transformar num Lê, numa Mari, numa Simone Prates, numa Érica, numa Nani. Você vai ter que se transformar nessas pessoas que entenderam o significado de tudo isso. A partir do momento que você se transformar nela, a gente tem certeza do resultado. A gente, aí garante. você vai estar aqui ano que vem dando pulo de alegria porque você fala, cara, eu não sou mais essa pessoa, eu sou essa daí que a Maria e o Lê estão falando. É isso Eu aí. gosto disso tudo, eu gosto de treinar, gosto de me alimentar bem. Cara, meu degrau da seletividade, nossa, super equilibrou. Quem entendeu a seletividade, depois dá um toque aí. Gente, eu entendi. Hoje Quem eu já aplico. tá aplicando a seletividade? É perfeito? Não. Você vai errar? Vai. Você vai exagerar? Vai. A gente também exagera. Mas se você faz na maior parte do tempo, a chance de você ter sucesso é muito maior. Certo? Vamos lá. Mais um Nossa, tema aqui. Agora a gente se perdeu aqui. Maturidade, Não, conhecimento da autonomia. Vamos bater na tecla dessa questão da autonomia, tá? Ah, tá. O que a gente... Maturidade é um quarto pilar. Boa, Lucas. Maturidade é quase É um quarto. E maturidade, de verdade, maturidade é uma das coisas que mais nos impactaram durante esse ano, porque você passa a ser mais realista com o que está acontecendo, aceita o que está acontecendo, esquece que você não tem controle sobre tudo. Acabamos de vir de situações aí que não cabem a gente, que são externas, sei lá, político, caramba, que você não tem controle. Você tem controle sobre o que acontece baseado na tua vida. Você tem que criar soluções para a sua vida baseado no que está acontecendo no mundo externo, sei lá eu. A maturidade é isso. Você pode querer o que for, você pode desejar, espernear. Se você não tiver a maturidade de trazer para a sua realidade e você ser o responsável por tudo, esquece. Que é o tema que a gente bate na tecla agora, que é a autonomia. Prestem muita atenção nessa parte. Principalmente pra galera que mora no Brasil. Porque pra galera que mora fora, vocês, sem querer, tiraram a sorte grande. Agora a gente vai trazer esse assunto. A autonomia, pessoal, que também tem a ver com maturidade, é a questão que faz com que você assuma as responsabilidades de si e você precisa aprender o processo para que você realmente tenha resultado. A partir do momento que o resultado depende de algo externalizado, esquece. Você pode até ter por um período, por um certo período, um curto período, você não mantém. Quando a gente bate na tecla de autonomia, você precisa aprender a treinar. Você precisa aprender a comer.
Você precisa aprender sobre disciplina. Você precisa aprender que não existe motivação. É sobre aprender. A autonomia é aprendizado. Aprendizado. Então, vamos lá. Vamos fazer só uma analogia. Se você vai pra fora, num país que fala inglês, e se você não fala inglês, você não aprendeu a falar inglês, a sua autonomia vai estar lá embaixo. Se você vai para um país e você aprendeu a falar inglês, a sua autonomia está muito mais acima. A sua capacidade de viver melhor, de conseguir se virar, de conseguir prosperar é muito maior. Então, quando a gente fala de autonomia, vamos começar falando da autonomia do treino, que eu acho que é o que principalmente a gente mais escuta. Que aqui no Brasil, gente, não sei se vocês sabem, mas ele é a gente vai falar o único. É um dos únicos. Mas é um dos mínimos. Que exige professor de educação física na sala de musculação. Isso dá uma falsa sensação de segurança deliciosa, né? Porque, tem alguém ali me olhando. Só que ao mesmo tempo, da mesma forma que a pessoa tá te olhando, você vai lá e fala: eu não treinei porque eu não tive suporte. Eu não treinei porque o professor me passou errado. Nossa, só ficou olhando pras gostosas. Cara, o treino é seu, o resultado é seu, o interesse é seu, a saúde é sua. E muitas vezes, muita gente aqui, de vocês, sabem mais do que muito professor. Porque um CREF, que é o nosso conselho, não garante nada. De qualidade. Faculdade não garante nada e tudo mais. O que a Mari quiser, nos países de fora, Europa, Estados Unidos, Austrália, não precisa ter professor na academia. Você chega e fala: eu queria treinar aqui. Você tem que falar inglês primeiro. Queria treinar aqui. O cara fala: ok, tudo bem, custa $30 o mês. Tá bom, quero me contratar. E agora, o que eu faço? O cara da academia vai falar assim: usa, mas eu não sei o que fazer. O problema é teu, contrata um personal. Você contratou o espaço da sala. Agora... Ou então você contrata um personal que custa 40, 50, $100 a hora dele. Dólares, tá? O que as pessoas precisam fazer lá fora? Aprender a treinar. Por isso que você vai na academia e tem um monte de bizarrice, mas ao mesmo tempo por isso que você também vai e vê uma galera extremamente independente treinando. Já aqui no Brasil tem muita gente que realmente fica muito embaixo da asa do professor e treina o quê? Há 5 anos e não tem resultado. E quando a gente fala da importância de autonomia e do aprender a treinar, que é o que a gente também ensina, quando a gente monta o treino para vocês, é um treino extremamente individualizado, baseado no seu nível, baseado no que a gente imagina que você vai conseguir fazer. A gente nunca vai passar algo que a gente acredita que você não vai conseguir. A hora que você começa a entender, você vai olhar para o lado e vai falar assim: caramba, tem professor aqui, mas não serve para nada. Ele não passa o que deveria passar, ele não organiza. Se o Lucas estiver, ele já começa a falar. Quem entende, quem começa a ter autonomia a aprender, vai enxergar muito personal trainer, com um aluno pagando 100, 120 reais a aula, tá? 1.200, 1.500 reais o mês, e vai ver o personal fazendo merda. No celular, o aluno fazendo cagada, fazendo exercício que não precisa, tá olhando pro lado. Ou seja, esse aluno... E aí, a partir do momento que esse aluno, se ele precisa treinar sozinho, porque o personal dele tirou férias, ou se ele vai viajar, ele não tem a mínima ideia o que fazer. Ele não consegue fazer. A gente fala isso porque a gente já esteve lá, né? Já foi personal por muito tempo. Se você aprende a treinar, você passa a ser o dono do seu resultado. Você passa a entender o que você precisa fazer. Como colocar intensidade? Será que realmente aquele treino que a pessoa, o professor estava passando, o personal estava passando, era o adequado para você? Lá fora, lá na Europa, nos Estados Unidos, nossos alunos conseguiram perceber que a quantidade... A gente tem muito aluno que já treinou com personal e ele conseguiram melhores resultados treinando sozinho do que comparativo com o personal. A gente fala. Olha, gente, a gente era muito bom mesmo. A gente era personal que levava muito a sério, mas nós alunos de consultoria têm melhores resultados que nós alunos de personal. Pronto. A Natália Climas já fica julgando o treino dos outros. Normal, tá, gente? Vai acontecer com vocês também. Também, tem como. Vocês vão começar a julgar treino alheio. Vai começar a julgar treino alheio, sim, porque vocês vão perceber que a hora que você aprende o que precisa aprender de verdade... Você fica abismado com as coisas que você vê ao redor. Mas isso é um processo. Você entrou na Dismo, você vai saber treinar em um mês? Não.
Mas vai do seu interesse. A gente tem um Instagram recheado de informação. Tem aluno que entra e nunca nem viu o destaque. Tem aluno que entra e nunca vê vídeo que a gente posta. E já tem aqueles que mergulham, então aqui sempre. Quem são aqueles que aprenderam mais? Né? A Bia Priminini. Bia, não sei falar seu sobrenome. A gente sempre quando a gente fala seu nome, a gente fala Bia Priminini. A Bia Priminini. A Bia acabou de passar férias em Punta Cana e a gente sabe que ela treinou lá sem ninguém cuidando dela, e ela fez o treino, provavelmente com intensidade. Ela voltou depois de férias com o melhor corpo da vida dela. Postava um hambúrguer todo dia, bebeu todo dia e voltou com o melhor. Mas com equilíbrio, com seletividade, explica pra ele. Certo? Mas porque vocês entenderam que vocês passam a ser o responsável pela vida de vocês. Eu parei de ir naquela academia porque o professor não me atendia bem. Parabéns, olha que bom pra você, né? E o que você conquistou com isso? Nada, você faz é sair da academia que era do lado da sua casa. Vou reclamar pro dono. Para, o dono tá lá, professor na academia, ele tá lá pra uma coisa, tá? Pra uma coisa, pra não dar merda. Pro cara não se machucar. Olha lá, isso, pra não quebrar o aparelho. Também. Não pisar no banco, custou 5 mil reais. Verdade. E porque é obrigado. Por isso que existem academias hoje, como algumas de rede, que basta ter um professor só, porque tá dentro da norma. O cara tá cagando pra você. Tá cagando. Me ajuda aqui. Não, diminui o peso, o cara vai falar pra você. Ele não ensina nada pra você. Ele vai te corrigir. Isso se ele não ensinar errado. Quantos casos a gente pegou o aluno e falou assim, nossa, Lê, vocês falaram, o professor falou pra eu fazer, falou errado, falou diferente. E aí? Mas aí agora a gente tá falando de autonomia. A gente falou agora a questão da autonomia do treino, porque é o que a gente mais escuta. Mas só trazendo essa questão da autonomia, por exemplo, para alimentação. A Bia agora a gente foi pra Punta Cana. Achei que ia acabar. Ela foi pra Punta Cana. Viajou com equilíbrio, seletividade e tudo mais. Mas a gente tem certeza que muito foi porque ela já tem um certo conhecimento na alimentação. Ela voltou com o melhor corpo da vida dela, comendo hambúrguer e bebendo. Mas muito porque ela já tem um aprendizado sobre isso. Você não precisa fazer uma faculdade de nutrição, você não precisa saber quanto equivale, quantas calorias cada alimento. Mas você precisa ter uma noção, uma base. Eu vou comer feijoada e eu vou tirar o arroz. Daí o que você comeu? Eu comi couve e farofa. Tá, você já parou pra pensar que a couve, ela é frita no óleo? Ou no bacon. Ou no bacon? Então, provavelmente aquela couve, ela é mais calórica do que o arroz que você comeu. A farofa, então, nem se fala. Olha aqui, o Phil, ele já foi aluno do time, meu primo. Fui pedir um treino pro professor da academia, a única pergunta que ele fez foi, qual é o seu nome? Olha que individualização. Vai ser um treino Phil. Phil. Pronto. E o Phil, que já treinou com a gente, sabe que a hora que ele vai pegar um treino e falar, cara, cagou pra mim, não tem nada a ver comigo. A Mari tava falando dessa questão de ter conhecimento sobre alimentação, porque é isso. Porque a gente vê muita besteira, tipo, proteína à vontade pode. Mas então eu fui no churrasco e eu comi só carne. Deu um tirão no pé. Quem disse que churrasco só tem proteína? Quantidade de gordura que você comeu, quantidade de calorias que você ingeriu, porque essa carne era mais gordurosa. O que você entende sobre o processo de déficit calórico? O que você entende sobre a importância de fazer jejum? O quanto você entende sobre a sua fome? Sobre a sua... Ai, perdão, cortei, mas fome... Ia falar seletividade? Não, saciedade. Obrigado. Todos esses conhecimentos vão te trazer a algum lugar. Seja curioso, aprenda. Nossos alunos... Se eu falar agora para os alunos aqui, gente... Low carb funciona? Os alunos que estão há mais tempo falam, não, o que funciona é déficit calórico. Como que eu faço para ganhar massa muscular? Superávit calórico, eu preciso comer mais calorias do que eu gasto. Para emagrecer, déficit calórico. Cinta modeladora funciona? Não, o que funciona? Déficit calórico. Vácuum. O que é vácuum? Para afinar minha cintura, tudo os alunos precisam. Você precisa ter uma base, você precisa pelo menos entender. Você precisa ser interessado. Você precisa ser pelo menos interessado. Se você colocar na mão do outro o seu resultado, o resultado não vem. Você precisa saber fazer uma substituição, você precisa entender como que faz um preparo de um alimento que tem um pouco menos caloria, você precisa entender a importância de ter proteína na sua dieta. Tudo isso vai fazer diferença no seu processo. Isso é autonomia para você não depender do mundo, não depender das forças divinas para você ter resultado. É você com você mesmo. O que a gente faz aqui é te dar caminho. Esse aqui é o caminho, segue ele. Confia nele, segue ele. Tenha paciência. Vai cair, vai tropeçar, continua. A gente não vai te dar resultado que você quer em um mês. É impossível
a sua mudança de um mês ser melhor do que a sua mudança daqui a um ano. E a sua mudança de um ano é impossível ser melhor do que a sua mudança de 2 anos se você continuar no processo. E sua mudança de 2 anos é impossível ser melhor que a sua mudança de 5 anos se você continuar no processo. E daí você chega naquele corpo que você provavelmente viu a menina de 5 anos treinando e você queria em um mês. Ah, mas eu queria. Maturidade, a gente já falou disso. Foda-se a sua vontade. A sua vontade não conta nada. O teu corpo vai falar... Foda-se a sua vontade. Você estragou eu a vida inteira. Você destruiu o meu metabolismo, você me deixou preguiçoso, minhas células não funcionam bem, minha mitocôndria não é eficiente para queimar gordura, eu tenho excesso de tecido adiposo, você não gera processo de intensidade no treino para gerar um gasto calórico. Você não gera déficit calórico e você quer resultado. Você quer resultado? O corpo vai falar, senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Não venha para cima de mim com isso. Faltam 7 minutos para acabar a live e eu acho que a gente podia focar nesse daqui. O que você acha? Perfeito. Tá. Para fechar então, gente, entendam que assim, quando a gente fala tudo isso, algumas pessoas saem daqui cheias de energia. Algumas pessoas falam assim, eu não consigo. Nossa, tudo isso, que difícil. Ou até sai motivado, mas daqui uma semana vai estar com a sensação de, ai, nossa, mas já passou aquela motivação. E daí vai ter a sensação de, ai, sabe? Gente. Primeira coisa, motivação não existe. Motivação, ela vai te abandonar na primeira oportunidade. A motivação, ela vai embora quando você mais precisa dela. Agora, final de ano, meta de ano novo, resolução, motivação tá lá em cima, então tá tudo bem. A hora que você precisar continuar, desmotivei. A motivação falou, o problema é teu. A motivação não existe, motivação não existe. É disciplina, é regularidade, é você só ir, é você só vai, só volta. Teve altos e baixos. Não treinou hoje, amanhã tem que treinar. Não treinou, amanhã tem que ir, porque é muito fácil você se acostumar com não fazer. Né, amor? A gente bate muito nessa tecla, assim, ó. Você tá acostumada a vida inteira a não treinar. Agora você começou a treinar. Mas demora até acostumar. Daí, de repente você começa 5 vezes, daí na outra semana você faz 4, daí na outra semana você faz 3, daí na outra você faz 3 de novo. Daí na outra semana você não treina, daí na outra você volta e faz 2. Ou nem volta. Daí na outra você faz 3, daí você faz 2. Cadê as 5? É muito fácil se acostumar a perder o ritmo. Você não percebe que você desistiu. Você simplesmente vai desistindo aos poucos. Você se acostuma. Ai, cadê aquela dieta focadíssima que todo mundo tava na primeira semana de janeiro? Se não se organizou para comprar de novo, você já volta a se acostumar com o que você fazia antes. O que acontece com as pessoas que estão na meta de ano novo agora, que dia 1º de janeiro, 2 de janeiro de 2023, que já tentaram várias vezes, ela nem tem a sensação de desistir. Não tem aquela sensação de, nossa, eu tô muito frustrado. Eu apenas acostumei a não fazer mais. Da mesma forma. Concorda que bate essa sensação de... Reflitam sobre essa frase. O Leandro tem que falar umas 2, 3 vezes pra eu concordar com ela. E faz muito sentido. Você só se acostumou a não fazer mais. Ela não dá mais sensação. Num dia você não vai, aí você finge que não tinha tempo. Finge que não coube na rotina. No outro dia, você simplesmente também não priorizou. Não priorizei. Daqui a pouco você se acostumou e não tá mais. Você não desistiu. Você só se acostumou com não fazer mais. E certo? Isso vai indo. E a motivação, ela faz você se acostumar rapidinho. Por quê? Principalmente porque a recompensa de não fazer, ela é imediata. A recompensa de não treinar, de ficar no sofá, é muito mais gostosa. Porque você vai treinar, faz esforço, agacha. É chato, chegou no espelho e fala, caralho, não aconteceu nada. Aí você vai no outro dia, de novo, você vai no espelho, não mudei uma vírgula. Agora, o Lê tá recompensa futura, não traz essa sensação. O Lê tá falando de treino, mas agora traz pra alimentação que é muito melhor. É uma coisa. Quanto é mais gostoso comer um hambúrguer ou deixar de comer um hambúrguer? A questão é que momentaneamente é uma delícia comer um hambúrguer, só que aquele hambúrguer que você deixa de comer várias vezes, você só vai colher esse resultado em um mês. Cara, a gente tá falando de uma recompensa deliciosa no momento, versus uma que vai demorar pra chegar. Mas a hora que você chega nesse patamar de seletividade, que às vezes você não comeu aquilo só porque tinha, porque tem isso, né? Seletividade, às vezes. Falta de seletividade é comi porque tinha. Tava na mesa. Comi porque tinha. Eu nem parei pra pensar se aquilo realmente era bom. Quando você consegue ser seletivo a ponto de tava na mesa e eu não comi, a sensação é tão boa. Certo, galera? Aquela sensação de, cara, eu não comi porque tinha. É muito mais gostosa do que a sensação de ter comido. É isso. É sobre isso que se trata, você saber
colher as coisas, colher as sensações, as recompensas futuras e as recompensas momentâneas. É muito gostoso. A recompensa momentânea, às vezes, ela é muito boa. O comer traz recompensa momentânea, e quando você atingir o fator seletividade, o não comer traz recompensa momentânea. O treinar pode não trazer uma recompensa momentânea, porque você não vai ver resultado, e quando você é regular, o treinar traz recompensa momentânea. A gente treina e fala, cacete, que bom que eu fui, que delícia, meu dia rendeu. O sono melhora. Mas você precisa de tempo, de regularidade para chegar até lá. Isso. E você consegue. Você não é uma pedra imutável. Agora, a última coisa, essa daí. A gente tem 2 minutos. Você não é uma pedra, tá? Você não é uma pedra que não tem como mudar. Você tem a capacidade... Você é maleável. E, na verdade, você tem que querer mudar. Você tem que querer. Você tá aqui agora, começando... Você fala, eu quero estar nessa live daqui a 1 ano e me identificar como essa pessoa que consegue fazer tudo isso que a Mariolê tá falando. Eu ainda não sou, mas eu quero. Porque se você quer, quando você quer algo, você se move com... Ou aquela coisa de, nossa, seria tão bom se meu corpo mudasse. Não. Você precisa se transformar. Você precisa se transformar, tá? Você precisa entender que você não é nada, você está. Você é você é formado por uma sucessão de histórias e uma sucessão de hábitos. O que você precisa é transformar os seus hábitos. Você precisa saber que tudo bem, você não bebia até os seus 15 anos. Ou seja, você não é um bebedor. Você está um bebedor. Você não comia porcaria desde quando você nasceu. Então você está comendo porcaria. Você tem a capacidade de mudar o seu paladar. Você não era sedentário, você era uma criança ativa. Você era ativo. Você está sedentária. Exatamente. Você tem a capacidade de mudar o seu paladar. Eu não comia nada, Mário, pior ainda. Meu Deus. Hoje em dia não existe nada que a gente não coma, porque a gente se abriu para a possibilidade de se transformar em pessoas que teriam resultado. Você não é nada, você está. Meu povo, é isso. A gente queria agradecer imensamente a presença de vocês. Vai acabar daqui a 1 minuto, por isso que eu tô cortando. A gente é impressionado, será que vai acabar? Bom, mas também já estamos Mas também deu 1 hora, né? Eu falei pro Leandro, o limite é 1 hora. Persistam até se transformarem em quem Pra galera que fechou nesse final do ano, a gente quer ver vocês no final de janeiro. E depois no final de fevereiro, final de março. Por quê? Porque só assim o processo vai. Vai ter altos e baixos, tá? Vai ser difícil, você precisa se transformar. Vai ter gente que vai tentar te boicotar. Vai ter gente que vai falar que você é louco. Tem gente que vai falar que é neura. Você continua baseado nas suas vontades. Esquece o mundo, é sobre você. As suas frustrações só cabem a você. As suas conquistas só cabem a você. Deixa o mundo pegar fogo. É sobre você e é por isso que a gente fala, persista até valer a pena. É isso. Certo? Um beijo gigantesco, muito obrigada. Pra galera nova, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Então, é muito bom ver gente Camila nova Negri, aluna nova. Carol Feuli, Carol, incrível. seu resultado tá absurdo. Lari, Dani, voltando. Gente, contem com a gente não sabe fazer diferente, a gente é humano dessa forma assim. A gente fala demais, fala besteira, fala o que não deve, a gente é duro, a gente é verdadeiro, mas porque a gente quer que vocês sejam realmente muito maduros com esse processo. A partir do momento que você tem maturidade, sobretudo, vai ficar muito mais fácil. Então, um beijo, contem com a gente, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Uma vez, Jazz Moves. E quem não tá na Jazz Moves, já entra na Jazz Moves, já fica a dica. É isso aí. Beijo, gente. Obrigada, boa noite.